A palestra de hoje, eu vou falar um pouquinho da nossa história, mas a nossa história acho que já saiu nas revistas e muita gente do mercado, ou pelo menos que empreendeu no Brasil nos últimos anos, conhece. O que a gente vai falar é uma coisa que a gente acredita, que quando a gente conversa com as startups, são muito diferentes do que a gente já viu, que lá na Mobile, e eu tenho dois sócios, a gente parou de ler esses livros sobre sucesso, receitas mágicas de como chegar lá, meninos e meninas do Vale, essas coisas, e a gente fala assim, cara, as receitas para o sucesso são variadas e são difíceis, mas para o fracasso a gente sempre encontrou padrões comuns. Então a gente se focou muito em tentar entender qual que é o padrão que você tem quando uma empresa não dá certo. E a gente tem vários exemplos. E aí a gente usa, eu não sei se vocês conhecem, Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, ele tem o que ele chama de modelos mentais dele, e ele fala bastante da técnica da inversão, né? É muito engraçado, mas é uma maneira inteligente de pensar. Você fala, eu só quero saber onde é que eu vou morrer, porque aí eu nunca vou lá e nada vai acontecer comigo. E a gente começou cada vez mais a ficar surpreso de, e para quem trabalha com e-commerce ou para quem empreende no Brasil sabe que são tantos os potenciais pontos de falha, de quebra e outras coisas, se a gente começasse a olhar e sempre fazer a técnica da inversão, que a gente que de alguma maneira você chegaria assim, pelo menos, ó, os caras, muita gente fez isso e deu errado, se eu não fizer, talvez dê certo. Mas para tentar vender essa história para vocês, primeiro eu preciso explicar por quê, né? E infelizmente essa é a verdade, a gente tem muito mais fracassos do que sucessos. Então, quando a gente lê sobre o sucesso, você está lendo ali sobre o 0,1%, né? Você está lendo sobre um Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo hoje e trabalha com e-commerce, então a gente mantém as esperanças, versus quantos bilhões de pessoas estão na pobreza. Mais do que a pobreza, quantos bilhões de pessoas estão na pobreza porque muitas pessoas fracassaram e as empresas não deram certo e não deram oportunidades. Então, a gente tem muito mais exemplos de fracassos para poder se basear do que sucessos. A outra coisa é contar um pouco da minha história e ver se vale a pena vocês ouvirem até o final, né? Bem, quando a gente começou, a gente não era tão mais velho que a média, hoje a gente já é um pouco mais velho. Eu me formei no ITA, em engenharia. Eu trabalhei 3 anos logo depois em consultoria estratégica, eu nunca sequer tirei meu CREA. Aí eu fui fazer um MBA em Kellogg, foi lá que eu conheci. Na verdade, tem sempre um gap aqui, porque eu tenho dois sócios. Um eu conheci em Kellogg, meu outro sócio é de Harvard, e a gente se conheceu na Fundação Estudar. Mas os três tinham interesse em empreender e a gente voltou para quando o Brasil estava naquela época de ouro, né? A gente estava nos Estados Unidos em 2010 e eu lembro da minha esposa falar, pô, vamos ficar aqui. E eu falar assim, cara, que nada, o Brasil é a terra do futuro. Esses próximos 10 anos vão ser espetaculares lá, né? 7% em 2010. Quer queira que não, a verdade é que durante algum tempo foi. A gente começou a bater na porta de alguns investidores e naquele momento do Brasil era muito engraçado, porque 2010, 2011 tinha muito otimismo, mas muito medo. O Brasil não sabia fazer venture capital. Então, qualquer nome que vocês queiram, assim, as nossas faculdades, onde a gente tinha trabalhado, abria todas as portas para a gente conversar. Só que o que aconteceu foi que os caras não queriam investir em ideias novas. A gente recebeu 1 milhão de propostas de emprego. Ó, investir nessa empresa, vem trabalhar aqui, investir nessa empresa, vem trabalhar lá. E aí a gente falou, cara, beleza, vamos continuar tentando. Um dia, super fortuito, a gente recebeu um e-mail de um cara que trabalhava com um cara na McKinsey, a gente conversou com os caras na Alemanha, e era a Rocket falando assim, olha, eu vou montar um fundo no Brasil, eu tenho interesse em investir na área que vocês querem, de e-commerce, mas eu preciso que vocês me ajudem a montar o fundo aí. Então, durante 3, 4 meses, em vez de a gente trabalhar na nossa ideia, a gente trabalhou para recrutar gente, montar o fundo, ver qual era a melhor maneira de trazer o dinheiro para o Brasil. Enfim, a gente trabalhou um negócio completamente contra para conseguir funding para a Mobile. A gente pegou o nosso seed em 2011, Series A, Series B, também com o apoio da Rocket e outros caras de fora. Na Series C a gente fez um negócio diferente, a gente começou a pensar um pouco em estratégias de saída, a gente olhou muito o modelo europeu americano de 3 a 5 anos de saída, a gente viu, cara, no Brasil eu não vou conseguir abrir capital, no Brasil eu não vou, a gente tinha crescido demais, então a gente já estava num tamanho muito grande para aquisição, e a proposta que a Rocket tinha, que ela faz com algumas empresas no mundo vamos juntar todas as empresas num portfólio, tentar abrir uma bolsa em algum lugar do mundo. A gente pegou um Series D para isso acontecer, isso aconteceu no meio de 2015, desde lá a gente veio, esse número aqui agora, é engraçado que o tema era de 0 a 100
milhões em 2 anos, eu falei para eles, o tema está um pouco atrasado. A gente está quase chegando nos 500 milhões. E a gente conseguiu fazer o IPO na Bolsa de Frankfurt agora em junho. É uma marca importante aí, acho que não só para a empresa, mas também para outras estratégias de saída. Mas dito isso, por que eu estou falando tudo isso, toda essa história? Porque mais do que o que a gente fez de certo, foi muito importante a gente ver quais eram os erros de algumas outras pessoas e o que a gente fez para evitar. E o primeiro deles sempre foi isso, não ter uma visão clara do que você quer, o famoso deixa a vida me levar. Parece besteira, mas você vai conversar com gente mais velha, o cara não tem uma visão assim. E visão não é só aquela coisa, eu vou ser a Uber de não sei o quê. De verdade, escrever, tentar definir o máximo possível. Acho que os dois exemplos aqui, o primeiro, o Arnold Schwarzenegger, ele fez um vídeo, alguma coisa que ele fala dos cinco pontos principais para ele, que a principal coisa dele, ele era um austríaco, um menino austríaco no pós-guerra, a Áustria perdeu a guerra. E a visão dele era muito clara, eu vou ganhar o concurso de Mr. Universe, vou ser o homem mais forte do mundo, vou entrar no mundo do cinema e depois eu vou ser político nos Estados Unidos. Ele definiu isso quando ele tinha 14 anos em alguma montanha da Suíça, da Áustria. Assim, parece que não, mas essas coisas, elas mais do que força, elas te fazem evitar as coisas ruins do caminho. A outra coisa foi a gente, no nosso primeiro pitch, a gente falava de ter 5 a 6 CDs no Brasil em 2 anos. E poder espalhar e poder ter same-day delivery de sofá para 23 das 27 capitais. A gente ainda não conseguiu chegar lá, mas isso foi o que vem guiando a gente desde então. Assim, a primeira coisa é uma visão muito clara. Não ter essa visão clara, mais do que qualquer coisa esotérica, ela vai te fazer olhar para algumas outras coisas, vai te desviar do caminho. A segunda coisa, e essa é muito importante, é dar muita atenção para aqueles que dizem que não vai dar. A gente não gosta de causar brigas, a gente não gosta de causar atritos com o mercado, mas existe um cara muito conhecido do mundo de empreendedorismo do Brasil, do mundo de venture capital do Brasil, que a gente mostrou o BP para ele em 2011, ele virou para a gente e falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio, vocês me parecem moleques bons, mas esse negócio não vai dar certo, o Brasil não tem infraestrutura. Eu duvido que vocês vendam um sofá sequer pela internet. E todo Black Friday a gente faz a conta e a gente fazia isso, né? Mandava um e-mail para ele falando quantos sofás a gente tinha vendido. A gente no último Black Friday vendeu mais de 15 mil sofás num dia. Então, assim, muita gente vai dizer que não, até porque muitas vezes as coisas não acontecem. E aqui tem uma coisa interessante, você tem que saber ouvir o não, e tem um fine-tuning muito difícil, porque você pode ser considerado louco e cabeça dura, e ao mesmo tempo você pode ser considerado visionário. Que queira que não, você precisa se envolver para saber ouvir quando alguém está dizendo não, porque simplesmente acha que é impossível, quando você não passa 10 vezes em Harvard, ou quando você está sendo cabeça dura, porque às vezes você tem que largar a mão, pivotar, como o pessoal gosta de dizer. Eu coloquei a foto de um sapo para me lembrar de uma história que eu vi lá nos Estados Unidos, uma vez, de um empreendedor de um negócio que parecia besteira. Nos Estados Unidos, qualquer negócio que parece besteira fatura 100 milhões de dólares. Ele falava que os amigos dele apelidaram ele de sapo surdo. Que a história que começou a pegar fogo na floresta e todo mundo falou, cara, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E aí e tinha uma colina e todo mundo falando, é impossível subir na colina, impossível subir na colina, e o único que sobreviveu foi o sapo. E muito tempo depois foram ver por que o sapo sobreviveu. Porque o sapo era surdo. Então, assim, às vezes, acreditar mais do que na sua visão que você fez lá atrás, do que nas outras pessoas, nos experts, é importante. E dar atenção para eles, com certeza, é um segredo para você desistir muitas vezes. Essa outra, não tem o que dizer, assim, se você pegar leve, se você encarar, tem uma expressão americana que diz pular com os 2 pés. Eu acho que isso aqui é mais o que se traduz. Se você vai fazer alguma coisa, de verdade, qualquer coisa, não importa o que você vai fazer, faça bem feito, faça com vontade. O modelo e isso daqui, a quantidade de gente que vem falar com a gente, que o cara trabalha, sei lá, consultoria, ele trabalha nas McKinsey ou nos BCGs, e ele começou um projeto paralelo, e ele mostra, a gente até fala, cara, parece um negócio legal, mas ele fala, cara, mas eu não quero levar isso mais uns 2, 3 anos, dificilmente esse negócio dá certo. O Elon Musk está super, super controverso agora, mas o cara ser CEO de 3 empresas com valor de mercado maior do que 10 bilhões, se você perguntar para ele, ele fala, cara, porque o meu negócio eu acredito no trabalho duro. Mas mais do que o trabalho duro, a gente acredita muito no negócio de se adaptar. E a gente percebeu que, na Mobile, principalmente, muitas das coisas aconteceram da gente se adaptar no mercado.
Assim, o mercado de imóveis é um mercado muito dependente, e eu não quero entrar nas tecnicalidades, mas é um mercado muito dependente de working capital, de capital de giro. O que uma crise faz com uma cadeia de valor dessa é impressionante. E como você se adapta é tão importante para a sua sobrevivência quanto para dos seus fornecedores. Então, assim, acredite, empreender, aquele negócio de eu quero empreender para ter liberdade, e você tem. Você tem liberdade depois de muito tempo. No começo, acredite, você vai trabalhar muito mais que qualquer outra carreira. Essa daqui é a principal. E essa daqui, se vocês me perguntassem, não é nem caixa. A principal motivação, o principal motivo por qual as startups não dão certo é esse daqui. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil você encontrar uma dificuldade, ser demitido da sua própria empresa e desistir. E aquilo aconteceu com a gente, tá? Aquela é uma foto do nosso centro de distribuição. Em 2015, um centro de distribuição de 12 mil metros quadrados, com 20 milhões de reais de estoque, pegou fogo. Não era o nosso centro de distribuição principal, mas era, sei lá, 1/3 do nosso estoque. Tinha seguro, tinha todas as coisas, mas, cara, assim, a primeira coisa, no momento de crise desse, e eu lembro que é engraçado que, como eu e os meus sócios, a gente encarou de uma maneira, mas você conversa com pessoas próximas, todo mundo fala, cara, eu não sei como vocês sobreviveram, ou mais do que, como vocês foram tão tranquilos no momento do incêndio. Porque, assim, a primeira coisa que você quer saber é se alguém morreu. Se alguém morreu, você, no Brasil, é criminalmente responsável. A segunda coisa é um processo de 2 anos para você conseguir reaver o dinheiro. Terceira coisa é que as pessoas começam a ter medo de trabalhar na sua empresa. É engraçado, mas no Brasil é isso. As pessoas falam, essa empresa tem mau agouro. E, cara, é muito mais fácil você desistir, assim. Sinceramente, 2015 foi um ano muito pesado. Esse era o tipo da coisa que, se tivesse algum momento que a gente fala, cara, ó, beleza, chegamos até aqui, mas agora vamos ver se a gente faz um acordo com os investidores, foi aqui. E eu acho que o fato da gente ter passado, da gente ter pensado sempre, cara, não desistir é um negócio importante, que fez a gente continuar. De novo, se você quer ter fracasso na sua vida, em tudo, a gente tem alguns amigos até, que a gente gosta de falar, esse cara é legal, é gente boa, mas ele é um quitter. É o cara que a cada 6 meses está com uma ideia nova, está no emprego novo. Não dá tempo, você tem que se sujar para ver se realmente é a sua. Cara, esse daqui é um dos caras que eu mais admiro no mundo e um outro cara que, para mim, é um gênio, assim. Na vida, se você não tomar riscos, e aí eu não estou falando nem só na vida profissional, nem só em startups. E startups você já toma o risco quando você começa, mas você tem que continuar tomando os riscos. Agora, se você tem que saber tomar os riscos, pelo menos para a gente sempre funciona assim. Sempre tome riscos. Sempre tente diminuir a parte risco e maximizar a parte retorno, mas nunca tome os riscos all-in. O Christian Anderson, que é o cara do Innovators Dilemma, ele escreveu um livro falando de felicidade. E ele é Rhodes Scholar, né? Ele é aquele cara que recebe uma bolsa para estudar em Londres, tudo. Ele falou que de 26 caras da turma dele, por volta de 20 foram em algum momento da vida para a cadeia. E é engraçado que, com todas as analogias à parte, é isso. Assim, o Jorge Paulo Lemann, ele fala assim, tome riscos na vida, mas garanta que você nunca erra o mesmo erro 2 vezes, ou seja, você aprende com seus erros, e você nunca faz all-ins, ou seja, você nunca faz um erro que te tira do jogo. Então, assim, que como se traduz no dia a dia de uma startup, cara, não tome os atalhos. Acredite, assim, qualquer tamanho que você está, em algum momento alguém te oferece um atalho, seja um fiscal, seja um funcionário, seja alguma coisa assim. É o caminho certo para você se dar mal, assim. A gente vai desde lava-jatos até problemas de sociedade. O tomar riscos de mais ou de menos, esse é o lugar que você tem que ter equilíbrio. E a última coisa é o fator sorte. Não sei se vocês conhecem, é engraçado que eu conheço essa palavra há bastante tempo, mas não sei se todo mundo conhece, serendipidade. Quando você empreende, você precisa da serendipidade, senão você não vai dar certo. Quer queira, quer não, sorte é um fator importante. E engraçado que essa professora, o nome dela é Tina Sillig, ela é professora de empreendedorismo de Stanford, ela tem um TED Talk muito famoso, que ela fala como sorte não é uma coisa do acaso, como você pode se expor mais à sorte, como você pode se expor mais. E assim, os 2 grandes exemplos foram que a Rocket veio bater na nossa porta e não a gente na porta da Rocket. E foi por um acaso, foi por um e-mail não apagado de um cara que
facilmente eu já deletei outros e-mails como esse, de maneira errada. E o futebol de botão é porque eu conheci a minha esposa num jogo de futebol de botão. Então, assim, você nunca sabe quando que a oportunidade vai bater na sua porta. Então, e aí eu acho que é engraçado, eu tava pensando bastante nesse slide CLT, e ele é muito importante, mas as pessoas às vezes acham que sorte é um negócio assim, tá, mas então eu tenho que ter sorte, eu tenho que ter o acaso. Veja esse TED Talk, onde ela fala que existem diversas maneiras de você se expor à sorte, sabe aquela coisa, o cara trabalha muito e se esforça tanto que a sorte bate na porta dele. Agora, acreditem, sem sorte não adianta. A gente conhece tantos casos e tantos casos de caras que um pouquinho mais, se eles tivessem falado com tal pessoa, esperado mais um pouco, aguentado um pouco mais, ia ter um programa de aceleração, ou os juros ia baixar, ou alguma coisa ia acontecer. Sorte é um fator fundamental que a gente viu também nas outras empresas que deram certo. E ignorar esse fator e não contar com ele é segredo certo para o fracasso. Bem, resumindo, se você quiser fracassar na sua vida, se você quiser que sua empresa não dê certo, se você quiser ser miserável em tudo que você faz, não tem uma visão clara do que você quer, e é o approach deixa a vida me levar. Dê muita atenção para que eles dizem que não vai dar certo, especialistas principalmente. Pegue leve, não mergulhe, não se dedique, acho que, e principalmente não se adapte ao trabalho, você vai precisar se adaptar de uma maneira ou de outra. Sucumba na primeira dificuldade, torne-se um quitter, torne-se um quitter profissional. Você é o cara que surfa a onda. Então, agora é meios de pagamento, agora eu tenho uma fintech de empréstimos, agora eu estou no Big Data. Não, comigo agora é blockchain. E aí, quando você viu, você tem 300 logotipos no seu LinkedIn e você tem 5 anos de trabalho. Nunca tome riscos e se for tomar, all in. Então, esse é muito importante. Nada na vida vem sem tomar risco. Infelizmente, a humanidade foi desenhada de uma maneira que assim, as esteiras sociais, elas existem só no imaginário. A vida não tem esteira. Então, você tem que tomar alguns riscos. Ignore a sorte. Considere que você vai chegar lá sozinho e que sorte não vai te ajudar. Não se exponha à sorte. Dessa maneira, você vai garantidamente... De novo, eu não tenho segredo para o sucesso. Acho que meus sócios também não. Mas, garantidamente, tudo vai dar errado se vocês conseguirem arriscar essa receita. E, para terminar, acho que a gente está no horário, né? Tem uma frase, eu vi uma palestra do Bernardinho na própria Fundação Estudar e ele fala isso. Ele fala que esse é o lema da vida dele. O vencedor é o perdedor que tentou mais uma vez. Então, assim, as histórias de sucesso, as histórias de... Ela não tem receita. Mas se você aguentar os fracassos e souber evitá-los, você vai conseguir ganhar. Acho que é isso.